Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 23 de Tishrei, finalizando a carta sagrada de número 23. Portanto, diz o Alter Rebbe, uma vez que 10 Yehudim juntos, por um lado nós vimos o efeito maravilhoso em termos espirituais que se obtém e se conquista quando estão estudando o Torá. Por outro lado, nós vimos também o resultado dramático, o resultado trágico em termos espirituais que se produz quando esse grupo de 10 pessoas ignora a Shekhinah, está banindo a presença de Deus, a presença divina que paira sobre eles naquele momento, ignorando-a, desprezando-a, ou não aproveitando para estudo da Torá, pelo contrário, falando de coisas fúteis, levianas, etc. Então nós vimos o grande prejuízo espiritual que isso causa. Então, baseado em tudo isso, conclui o Alter Rebbe dizendo e conclamando ao que, em função de tudo isso, Ahuvayai, Achayai, Vereai, eu me dirijo a vocês, meus amados, meus irmãos, meus companheiros, meus amigos, eu peço para vocês, façam um apelo, Natareu Hara'ag Dolazot, por favor, não cometam esse grande mal, não se envolvam com essa coisa tão negativa, seja aquilo, essa de converter essa oportunidade, uma reunião de pessoas de um minyan, quando já vieram à sinagoga para servir a Deus e fazem isso na hora da reza, mas não só na reza, ele diz, tomem cuidado, não façam algo negativo, não tornem isso algo negativo, não convertam isso em algo negativo, usando os momentos antes da reza, entre as rezas, depois da reza, para falar de coisas fúteis, de coisas vãs, etc. Natareu Hara'ag Dolazot, não cometam esse grande mal, né? Com tudo aquilo que descrevemos, que desencadeia. E o que ele pede a eles, Utnu kavod Lashem Elokechem beterem yachshir, eu peço a vocês, honrem a Deus, concedam honra a Deus, vosso Deus, antes do escurecer, isso é se utilizando de frases bíblicas, mas aqui ele está fazendo referência. A reza de Mincha é feita antes do pôr do sol. Da mesma forma, depois que termina a Mincha, antes de começar a reza seguinte de Arvit da noite, Dehainu, ou seja, Ben Mincha le Ma'ariv, Kol Yemot HaChol, durante todos os dias da semana, nesse espaço de tempo que existe entre a reza de Mincha e de Arvit, até desde o pôr do sol até a saída das estrelas, ele fala, eu peço que vocês nesses momentos glorifiquem a Deus, nesse momento antes que escureça, e durante todos os dias da semana, por mais que a pessoa venha do seu trabalho, dos seus negócios, e cada um está com a cabeça cheia de todas as coisas mundanas que ele esteve envolvido o dia todo, mas que ele se contenha e nesses momentos ele não fique falando sobre isso. Pelo contrário, aproveitem esse tempo para dedicar em conjunto os 10 Yehudim, no mínimo juntos, que estão lá, para estudarem Torá em conjunto. Lilmod Ba'asara, estudem num grupo de 10 pessoas reunidas, Primiut a Torá, a parte mais profunda da Torá, Shei Agadah Shebesefer En Yaakov, diz, estudem essa parte mais profunda da Torá, que se encontra naquela seção dos sábios talmúdicos, que é chamada de Agadah, de relatos alegóricos. Então isso é o que consta no Talmud e no Midrash, onde isso vem em forma de relatos, de histórias, dissertações, etc. E isso está contido num livro, numa obra chamada Ein Yaakov, que coletou e compilou todas as Agadot que tem no Talmud. Então, os trechos de discussão aláhica, etc., eles deixaram à parte, e eles lá nessa obra Ein Yaakov, que é uma obra clássica, eles
selecionaram apenas os trechos daquilo que é chamado de Agadá, que seriam essas passagens alegóricas, essas passagens que têm ensinamentos éticos e morais, que nos trazem relatos, histórias das quais aprendemos de como deve ser a conduta, etc. Mas além disso, ele nos diz que dentro desses textos de Agadot, Sherov, Asodot, Gnuzimba, a maioria dos segredos ocultos da Torá se encontram, a maioria dos mistérios da Torá, ou seja, tudo que dá origem a Kabbalah, etc., os segredos da Torá estão ocultos nessas alegorias, nessas passagens desses trechos de Agadá. Com isso ele está ressaltando que esses trechos de Agadá não são apenas historinhas com moral e ética para pessoas simples ou simplórias. Ele nos diz, não, saibam que dentro desses textos da Agadá se encontram ocultos os maiores segredos da Torá. Parte mística da Torá se encontra indicada, insinuada nesses textos. E sobre isso está escrito também, o Mechaperet Avonotav Shel Adam, que esse estudo da Agadá tem o poder de trazer expiação e perdão sobre os pecados da pessoa. Esse estudo é algo que refina a alma da pessoa, trazendo a ela expiação e perdão, que Mvoar Bekitzvei Arizal, conforme explicado nos escritos do Rabbi Yitzhak Luria, o Arizal de abençoada memória. De fato, o Alter Rebbe nos traz nos seus escritos aláhicos, leis de estudo da Torá, nos diz o Alter Rebbe sobre Drashot Agadot, sobre esses ensinamentos que se encontram nessas passagens de Agadá da Torá. Leitbonen mitocham musar askel. Em primeiro lugar disso a gente pode derivar ensinamentos éticos e morais de como nós devemos nos conduzir. Leidá et Hashem, e como, o que nós devemos saber para tomar conhecimento, conhecer a Deus, como disseram os nossos sábios. Retzoncha shetakir et mi she'amar ve'haya olam. Se você tem vontade de conhecer, de reconhecer, identificar aquele que criou o mundo, em outras palavras, se você quer ter conhecimento de Deus, conhecer divindade, lemod divrei Agadá, estude, dedique-se ao estudo dessas passagens, dessa sessão da Torá, que é chamada de Agadá, porque através desse estudo você vai reconhecer a Deus. E você vai se ligar aos seus caminhos, aos caminhos de Deus, Kirov Sodot a Torá, porque a maior parte dos mistérios esotéricos da Torá, Shei Chokhmat HaKabbalah, que é a sabedoria cabalística, Vidiat Hashem, conhecimento de Deus, Gnuzim Bagadá, se encontram depositados e ocultos dentro dessa seção de estudos da Torá, que é a Agadá. Ve'aniglot Sheba, ela contém de forma oculta até os mistérios da Torá, a parte esotérica da Torá, mas a parte até revelada dessas Agadot, a parte até superficial delas, sobre as passagens reveladas, elas indicam os caminhos de Deus, aqueles caminhos que Deus quer que o ser humano vá trilhá-los, seja quais são os caminhos éticos, morais, de boa conduta que uma pessoa deve caminhar, de acordo com a vontade divina, que isso seriam os caminhos de Deus. וישית עצות בנפשו במילה דשמיא ובמילה דעלמא, o que é dua lekol chachmei lev. Ele nos diz que através desse estudo uma pessoa pode adquirir, através desse estudo, ideias, conselhos, seja de ordem espiritual para a sua alma, saber como solucionar problemas espirituais, etc., ou mesmo sobre questões mundanas, também, como é sabido por todo aquele que tem sabedoria no seu coração. Então se diz que esse estudo é tão importante que dele a pessoa pode extrair conselhos, ideias, soluções, seja para suas questões de ordem espiritual, como também para suas questões de ordem material. Além desse estudo de Agadá, ou seja, o Alter Rebbe está conclamando aproveitar a presença do Minyan, do quórum de 10 Yehudim, no mínimo, que se reúne para as rezas vespertinas, para a reza da tarde de Mincha e de Arvi, da reza noturna, para que nos momentos anteriores às rezas, ou nos momentos que estão intercalando as rezas, ou depois das orações, que não se desperdice o tempo
em grupos de conversa fiada, etc., falando tolices, bobagens, mas sim que se aproveite esse momento que 10 Yehudim estão reunidos juntos para se sentar e estudar Torá. Mais do que isso, ele até recomenda o que estudar nesses momentos. Então, aqui ele indica e dá uma ênfase no estudo da Haggadah. E, além disso, agora ele dá mais uma sugestão. Vegam lilmod me'at b'shulchan aruch orach chaim halachot hatzrichot lechol adam. Também aproveitar parte do tempo para estudar um pouco do Shulchan Aruch, que é o nosso código de leis, na seção Orach Chaim, aquela seção que envolve as leis mais frequentes e constantes, aquelas leis que é necessário todas as pessoas conhecerem para aplicar e implementar na sua vida, no dia a dia, leis que envolvem o cotidiano. Sobre isso disseram, afirmaram nossos sábios de abençoada memória, disseram os nossos sábios que todo aquele que estuda as leis da Torá todos os dias, todo aquele que tem um horário para estudar leis da Torá diariamente, ele tem garantido e assegurado uma parte, uma porção no mundo vindouro. Portanto, o estudo de halachot diariamente, o estudo de leis práticas todos os dias é algo importantíssimo. Sheheim halachot brurot psuchot halachá lemassei. Aqui ele fala não de estudar leis teóricas ou leis de casos longínquos hipotéticos, mas ele diz que isso se refere particularmente àquelas leis que são claras e definitivas, que têm relevância prática, que têm aplicação prática e podem ser implementadas de imediato no nosso dia a dia. Como explicado por Rashi lá no local, ou seja, quando Rashi explica o conceito de halachot lá no Talmud, ele fala que isso está se referindo não aos debates que levam à conclusão de como deve ser a legislação, mas o resultado, as conclusões finais, ou seja, as halachot, de como deve as leis, de como deve se agir e proceder. Além disso, continuou Alter Rebbe e nos diz, ou seja, que ele está dando e recomendando temas para o estudo. Primeiro ele nos falou nos dias da semana, ao entardecer entre Mincha e Arvit, e ele nos fala o Beshabbat Kodesh, no dia de Shabbat, no dia sagrado do Shabbat, Baalot Mincha, no momento próximo da reza de Mincha, que já é no entardecer para o final do Shabbat, ele recomenda que Asku Beilchot Shabbat, que se dediquem ao estudo das leis de Shabbat, que Ilchet Arabati le Shabbat, porque as leis de Shabbat são muito amplas, são muito grandes, ou seja, existem muitas leis relacionadas com a observância do Shabbat. Portanto, sempre é momento. Então, não é que a pessoa já estudou, já esgotou, já sabe, e sempre é necessário estudar e aprender mais e recapitular, já que as leis do Shabbat são tão extensas, tão grandes. Portanto, ele recomenda que toda tarde de Shabbat se dedique algum tempo para estudar as leis do Shabbat. E essas leis do Shabbat ele fala que são tão importantes. O Bekal Yachol Adam Likasher Bachas Veshalom, que se a pessoa não conhece a lei, com muita facilidade, ela pode, até por um tropeço involuntário, acabar transgredindo, Deus nos livre, alguma proibição de Shabbat. E, às vezes, mesmo inadvertidamente, a pessoa pode estar cometendo uma profanação do Shabbat, afilo beisur karetus kila mechesron yedia, uma proibição gravíssima que é passível das coisas mais graves que pode comprometer até a própria vida e existência da pessoa. Isso a pessoa está fazendo por ignorância, de forma inadvertida, por não conhecer as leis. Então, para evitar que isso aconteça, para que a pessoa... Por quê? Porque a pessoa não pode dizer, puxa, mas eu não sabia. Os nossos sábios já afirmam... Sim, dizem os nossos sábios na ética dos pais. Da mesma forma que na Constituição a pessoa não pode dizer, eu não sabia que isso era proibido por lei. Os nossos sábios afirmam, Veshigegat Talmud Olazadon Chas Veshalom, que mesmo um erro involuntário na observância das mitzvot, se ele acontece
por causa de uma falta de ausência de estudo, mas isso é considerado uma transgressão intencional, porque a pessoa deveria ter estudado, deveria estar sabendo e ter conhecimento daquilo. Portanto, já que o fato de não saber não resolve nada, não isenta a pessoa, e às vezes, não sabendo de forma inadvertida, a pessoa pode cometer até transgressões graves de profanação do Shabat. Por isso enfatiza aqui o Alter Rebbe a importância de estudar as leis do Shabat. E se essas leis da Torá elas são tão extensas e graves, etc., o Alter Rebbe diz que é desnecessário mencionar, não é necessário falar também das proibições de ordem rabínica. Existem decretos rabínicos associados à observância das leis do Shabat, Sherabu, Kmorabu, Lemala, que esses são ainda mais numerosos, seja, eles são muito numerosos e minuciosos. O Bifrat, Beisurei Muktzeh, de Shchichetuva, principalmente em respeito a proibições de Muktzeh, de coisas que podem ou não ser manuseadas no dia do Shabat, que foram interditados o seu uso pelos mestres, pelos rabinos, para evitar uma profanação do Shabat. Então isso são coisas muito comuns e frequentes, então é necessário estudar bastante para saber e conhecer essas leis, de forma que a pessoa possa cumprir e observar o Shabat de maneira adequada, mesmo que essas leis e detalhes são de ordem rabínica. Alguns poderiam pensar é somente de ordem rabínica. Então ele nos traz o dito talmúdico que afirma Bachamurim divrei sofrim yoter mi divrei Torá, que infrações, estar infringindo ou transgredindo a palavra do sofrim. Sofrim literalmente significa escribas, mas aqui faz alusão aos mestres e rabinos, aquilo que eles determinaram com o poder da Torá. Então transgredir, infringir as palavras rabínicas, isso é algo mais sério, mais rigoroso, né? Algo mais grave do que as infrações das palavras da própria Torá. Então não é porque alguma coisa de ordem rabínica que a gente pode pensar que isso é de uma importância menor, pelo contrário, foi afirmado que elas são consideradas mais graves até do que as transgressões bíblicas, como Sheamru Raboteinu Zichronam Libracha, como disseram nossos sábios da abençoada memória, Shekol Haover al Divrei Chachamim, todo aquele que transgride as palavras dos Chachamim, dos sábios, naquilo que eles estipularam, afilo beisur kal shel divreihem, mesmo que seja num tipo de proibição mais leve, por assim dizer, ou menos rigorosa, oriunda dos decretos rabínicos, como por exemplo, como aochel kodem tfilat arvit vekai gavna, por exemplo, os sábios disseram que uma pessoa não deve se pôr a comer ou jantar antes de fazer a reza da noite, porque depois ele pode, se ele começar a janta, ele pode comer e pode se estender na refeição e depois ele pode acabar pegando no sono e adormecendo e se esquecendo de rezar. Então determinaram sábios que ele não deve comer antes da reza de Arvit e outros decretos semelhantes. Eles nos dizem que aquele que transgride isso pode estar comprometendo a si próprio de forma total, né? Comprometendo a própria existência. Hayav mitah que houver al chamurot batorá, ele compromete com isso sua vida como se estivesse transgredindo as leis mais graves da Torá. Portanto, aqui ele nos dá todas essas sugestões e recomendações de temas para serem estudados nesse horário-chave, quando o Minyan se reúne na presença de 10 Yehudim, etc. Então ele nos mostra, não falta o que estudar, e ele dá sugestões, dizendo que tem prioridade para ser estudado nesses momentos, seja em dias de semana, como seja também no Shabat. Ele nos fala que esse momento é tão importante, essa reunião é tão essencial, portanto ele diz, Vekol yachid alifrosh atzmo min hatzibur, afilu lilmod inyan acher. Ele nos diz que é tão importante o fato de estarem estudando juntos, por isso nenhum indivíduo deve se separar da congregação, quando eles estão reunidos para estudar esses temas, seja o En Yaakov, o Shulchan Aruch, etc., mesmo que ele, talvez pense, esse indivíduo, que ele já sabe, conhece isso, ou ele vai estudar Torá, mas ele vai estudar outro assunto, ele vai se dedicar a outro tema, diz o Alter Rebbe, não, que ele não se exclua
do grupo, da comunidade, nem que mesmo que seja para estudar um outro tema de Torá. Diz não, que ele estude junto com eles, Kim Bedavar Sheatzibur Asukim Ba, que ele também esteja concentrado somente naquilo que o grupo, que a congregação estiver estudando. Diz o Alter Rebbe, é desnecessário dizer que uma pessoa não deve sair fora do recinto, ele não deve sair da sinagoga, da casa de estudo, se tem 10 pessoas contadas lá, e ele saindo vão restar apenas 9. Né? Se ele sair, está saindo mesmo, pode ser para estudar outra coisa ou para fazer outra coisa. Ele diz isso é grave, porque enquanto há 10 pessoas, nós falamos, a Shekhinah está pairando lá. No momento que ele saiu e só vai haver 9, então, com isso, desapareceu essa presença, essa revelação da Shekhinah. Isso é algo grave, por isso ele diz uma pessoa não deve sair quando tem os 10 contados e ele é o 10º, e ele diz, aquele que sai numa circunstância como essas, diz o Alter Rebbe, eu aplico sobre ele o versículo que consta em Isaías, e aqueles que abandonam a Deus serão consumidos, ou seja, os Vei Hashem, eles abandonam a Shekhinah, porque através da saída deles, a Shekhinah deixa de estar pairando, de estar se revelando sobre aquele grupo de pessoas. Então ele nos diz, na realidade, esse versículo foi dito, por exemplo, quando uma pessoa na presença de um minyan para a reza, quando existem certos tipos de rezas, como mencionamos, que eles exigem a presença de 10 Yehudim, e sem o Kadish, não é? O Nagdishah, Kedushah, preces de santificação, e sem a presença de 10 Yehudim, elas não podem ser recitadas. Portanto, se haviam 10 contados e um sai, então não é que se perdeu 10%, aqui se perdeu toda a possibilidade de dizer esses trechos sagrados. Como disseram e se referiram os nossos sábios sobre todas as palavras a respeito de toda a liturgia e palavras de Kedushá, de santidade. Então, aparentemente isso foi dito e afirmado em relação às rezas, que não podem, aquelas rezas especiais, importantes, sagradas, que não podem ser ditas com menos de 10 pessoas, mas o Alter Rebbe aplica esse mesmo conceito também ao estudo da Torá, mesmo não se tratando de reza, mas se há 10 Yehudim reunidos para o estudo da Torá, então um deles não deve sair, não deve se retirar, que é em Kedushat a Torá, porque se assuntos sagrados das rezas exigem 10 pessoas, e é altamente comprometedor aquela pessoa que quebra esse quórum. Então ele nos diz mais ainda quando se trata de estudo da Torá, porque não há santidade maior do que a santidade da Torá, que ela supera até a da reza, etc. Deoraita bekut shamerichu kulachad, como diz o Zohar, que a Torá e Deus são uma coisa só. Rola poresh minatzibur, e assim também afirmaram os nossos sábios, que todo aquele que se aparta, que se separa da comunidade, ele não merecerá ver, participar e testemunhar do consolo da comunidade. Ou seja, quando Mashiach chegar e Deus consolar a comunidade por todos os sofrimentos e privações que passaram na época do galuto, do exílio, da diáspora, se diz aquele que se excluiu da comunidade, ele, quando todos estiverem merecendo receber esse consolo divino, etc., essa compensação, já que ele se excluiu da comunidade, ele não vai receber. Portanto, aqui o Alter Rebbe diz quanto é importante, o quanto ele pede e solicita que todos os Hassidim aproveitem esse momento de reunião, no dia a dia, no entardecer, na sinagoga, seja dias de semana, seja no Shabbat, para se manterem juntos, estudando Torá em grupo. Ele conclui e termina dizendo, Veshomea li ishkon betach, aqueles que se utilizando de palavras poéticas e literárias extraídas das Escrituras, aquele que me der ouvidos, ele habitará com segurança, ou seja, ele terá uma proteção especial e ele vai permanecer
de forma forte e segura, o Beyamav, o Beyameinu Tivashá Yehudá, nos seus dias de vida e nos nossos dias, Yehudá, que se refere aqui ao povo de Israel, a terra de Israel, Yehudá será salvo, redimido, e Yerushalayim Tishkon Labetach, e Jerusalém será habitada com segurança, ou seja, que também Yerushalayim estará consolidada, forte, firme, etc. Em outras palavras, isso é uma bênção, evocando a Geulah, a redenção futura com a chegada de Mashiach. E o Alter Rebbe diz que todo aquele que me der ouvidos, então ele deseja que nos seus dias de vida e nos nossos dias de vida se presencie isso, a salvação, a redenção de Yehudá e o fortalecimento, né, de Yehudá, de Yerushalayim, de forma que permaneçam fortes, firmes e seguros para sempre. Amém, Ken Yei Ratzon. E ele conclui dizendo amém, que essa seja a vontade divina.